nós vamos falar sobre fé. Fé é uma coisa muito comum nos nossos dias. É difícil a gente encontrar alguém que não tenha algum tipo de fé. Então a reflexão de hoje não é se você tem ou não tem fé, e sim que tipo de fé você tem experimentado. E eu tenho pensado a respeito de que uma fé muito comum hoje em dia é uma fé diluída. O que seria uma fé diluída? É quando eu tenho fé em muitas coisas, é uma fé espalhada. E essas coisas a gente poderia dizer que seria, por exemplo, fé na vida, fé nas pessoas, fé de que vai dar certo, fé na criação, fé na atmosfera, fé na energia, fé numa tendência. E a minha intenção não é dizer se isso é certo ou errado, o uso da palavra fé nesses casos, mas a gente pensar a respeito disso, de que quando a gente usa de uma forma popular a palavra fé, a gente pode acabar enfraquecendo o verdadeiro significado dela. E para isso nós queremos olhar qual é o conceito bíblico de fé. Em Hebreus 11, o versículo 1 diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando nós compreendemos esse conceito de certeza, fica mais fácil a gente definir o que é fé e o que não é. Pensando nessa definição bíblica de que a fé é uma certeza, será que é possível a gente ter fé em alguém? Será que é possível a gente ter fé na natureza, ou no amanhã, ou em qualquer outra coisa que esteja sujeita à vontade soberana de Deus? Porque, na verdade, essas coisas elas não nos trazem garantia. Não tem como, por exemplo, o amanhã trazer garantia para mim de alguma forma. É uma incerteza. E o livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, com base nisso, nós podemos afirmar que tudo aquilo que não nos traz garantia, na verdade, não é fé, é uma aposta. É um pensamento positivo, é uma expectativa que você tem de que aquilo aconteça, de que aquilo dê certo. Mas fé, ela está ligada à certeza. Essa é a verdadeira fé. E nós declaramos fé quando nós acreditamos naquilo que é prometido. Então, em Romanos 4,16, diz que a promessa vem pela fé. E pensando de novo na questão do amanhã, quando nós acreditamos na promessa de um amanhã melhor, a gente sabe que o amanhã não tem a capacidade de garantir o cumprimento dessa promessa, porque ele não tem poder em si mesmo. Então a certeza, ela só vem com a garantia do cumprimento da promessa. E eu quero ainda ler o texto de Hebreus 10, o versículo 23, que diz o seguinte: Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, quando nós pensamos nisso, a nossa fé é certeza, e a certeza traz segurança, e a segurança traz paz, e é isso que a gente quer no fim. A nossa certeza, ela só pode vir de Deus. Então a questão hoje não é se você tem fé ou não, mas onde você está depositando a sua fé. Existe uma fé concentrada, não diluída, e ela acontece quando você direciona toda a sua fé num mesmo alvo.
E ela pode trazer grandes resultados para a sua vida se ela for depositada no lugar certo, que é a presença de Deus, que é o Verbo vivo, que é Jesus e a sua palavra. Então, eu quero dizer hoje que a fé sozinha, ela não é poderosa. Talvez até uma ousadia eu afirmar isso, mas a fé sozinha ela não tem poder. Poderoso é aquele que faz a promessa e é capaz de cumprir exatamente o que prometeu. Então, eu quero te convidar, faça um compromisso com Deus nesse dia, de colocar a sua fé somente nele e ser perseverante, de forma concentrada, não diluída, e experimente a fidelidade do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe.